Pessoal, o que eu vou trazer para vocês aqui é um dos vídeos mais surpreendentes que vocês vão ver provavelmente nesse ano. Isso porque tem uma das cenas mais patéticas que vocês já devem ter presenciado, que foi a Globo fazendo um teatrinho do golpe. É o famoso golpe que a Globo tanto queria noticiar. Eles conseguiram ter a capacidade de fazer um teatrinho ali nos bastidores. Bom, é mais ou menos aí dos mesmos criadores dessa filmagem que viralizou muito ao final do resultado das eleições de 2022. Vocês lembram? Recordar é viver, não é mesmo? E essa pataquada aí aconteceu dentro da redação do Jornal Nacional. E parece que eles estavam com saudade de passar uma nova vergonha, até porque é um jornal totalmente imparcial, não é mesmo? Pois é. E eles fizeram agora uma novelinha. É uma novelinha para contar como foi o bastidor da criação aí do roteiro para o Jornal Nacional de ontem, que trouxe a notícia do indiciamento do Bolsonaro e de demais aí por conta do suposto golpe de Estado. Pois bem, gente, eu vou trazer para vocês com detalhes. Ficou tão feio, mas tão feio. Assim, ó, foi tão ridículo que eles chegaram ao ponto de apagar. Sim, eles apagaram depois, de tão feio que ficou. Ficou uma coisa escancarada. Eu vou trazer com detalhes. Tem notícia, informação importante do advogado, do assessor do ex-presidente Bolsonaro, o Mauro Cid, que ontem esteve à frente com Moraes novamente para mais explicações. Lembrando que ele já fez uma primeira delação e aí deu alguns problemas que vocês sabem muito bem. Ele voltou agora para se explicar de novo e o advogado estava dando uma entrevista para a jornalista, a Sadia, blogueira ali na Globo News. Ele acabou falando algumas coisas ali, de certa forma, incriminando, diria, o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro ele sabia de tudo, fazia parte de uma organização criminosa, que ele sabia do golpe, de plano de execução. Mas depois ele se enrolou e acabou dizendo que não era bem assim. Eu vou trazer esse caso porque tá tudo muito estranho, gente. Eu vou trazer com detalhes pra vocês. Vem aqui embaixo agora. Deixa o like, que é importante. Se tu não conhece o nosso canal, eu me chamo Rodrigo e o Debate em Foco traz todos os dias vídeos importantes pra vocês com muita informação. Já te inscreve aqui e vem pra tela sem enrolação porque o vídeo tá imperdível e o Debate em Foco, ele tá no ar. Não tem como a gente não começar por aqui. Ontem o jornalista, renomado jornalista aí, Silvio Navarro, já tinha deixado bem claro, né? O objetivo da Globo estava sendo alcançado no dia de ontem. Ele já tinha alertado a gente sobre isso. O Brasil precisa de seriedade. Isso que está acontecendo é a manchete que durante 2 anos foi sonhada pela imprensa tradicional, que bajula este governo, este consórcio de poder e que ganha dinheiro para fazer isso. Os milhões estão aí, principalmente para a Globo News, para organizações Globo. E só o que se fala por lá é do tal do golpe. Gente, não tem outro assunto. Eles estão tirando tudo que é tipo de tese em cima agora desse tal golpe aí e estão trazendo o Bolsonaro. Já estão dando pena máxima pro Bolsonaro, já estão falando inclusive sobre o fim da carreira política dele. Eu vou trazer todos os detalhes, assim, é uma alucinação atrás da outra. Inclusive, tem o golpe do golpe. Não tá entendendo? Antes de eu trazer a novelinha patética deles, vejam só agora essa teoria que a Globo traz. Teria, então, o golpe do golpe. Essa é nova pra mim, mas vamos ver o que ela vai falar. A gente vai falar dos personagens, esses que estão indiciados no inquérito do golpe, mas eu queria contar para vocês também que dentro da Polícia Federal, alguns investigadores suspeitam até que poderia ter o golpe do golpe. Por quê? Vocês vão se lembrar, eu até recuperei aqui também, quando do relatório da operação dessa semana que prendeu aquelas 5 pessoas suspeitas de estarem envolvidas com plano de execução contra Lula, Alckmin e Moraes, a gente informou aqui que
a investigação achou documentos com indícios de que militares que planejavam a morte desses personagens previam criar um gabinete de crise com os generais Braga Neto e Augusto Heleno no comando. E aí eu fui ouvir algumas fontes da PF, eles me dizendo que eles têm essa suspeita, inclusive, de que se o plano fosse em frente, fosse efetivado, eles acreditam que militares poderiam até tirar Bolsonaro do poder. E aí... Olha só, né, que interessante, gente. Então teria o golpe do golpe. Poderia, né? Eu fico pensando, bom, eu poderia ganhar na Mega Sena também, não é? Poderia. É a imprensa do amor, não tem como, gente. Agora vamos assistir a cena mais patética do que se transformou o jornalismo Globo. E com essa novelinha que eles criaram aqui do indiciamento do Bolsonaro, isso só fica mais evidente. Vejam só a gravação que eles postaram e dá conta de que foi apagado mais tarde pela repercussão que teve desse caso. Eles fazem uma novelinha do bastidor da edição do roteiro para o Jornal Nacional da noite de ontem. Vejam só. Olha, eu tô abrindo falando que a PF confirmou que indiciou 37 pessoas pelos crimes de organização criminosa, tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, beleza? Lucas, acho que a gente tem que terminar falando o que vai acontecer agora, quais são os próximos passos. Vlad, então acho que a gente tem que lembrar que o inquérito já está com o Moraes e ele vai mandar para o PGR, é ele que decide. Júlio, já achei as imagens que a gente estava procurando. Já dá para pedir a arte. A arte dos núcleos? Dos 6 núcleos? Isso. A transição. Deixar claro, então, bem claro lá que envolvia milícias digitais, um braço operacional e um braço do grupo. Ok. Tá bom? Obrigado. Ricardinho acabou de avisar que acabou o depoimento do Cid e ele está saindo do Supremo. Bom deles. Ok. Mas no meu caso aqui não, eu estou recebendo já um monte de nota, vídeo, várias manifestações do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Vamos juntar tudo aí. Gente, vocês têm noção disso? Pensem, imaginem na cena, ele fingindo que estava conversando com alguém no celular para contar do indiciamento do Bolsonaro e alguém ali com a câmera filmando, dando takes em um, take em outro, e eles ali fazendo todo um fingimento para dizer, né, para contar, para sabe, trazer de uma forma diferente esse indiciamento do Bolsonaro. É muito patética. Assim, ó, simplesmente para mim foi o ápice do ridículo que a emissora se colocou diante de uma descarada intenção de favorecer um dos lados, né? A gente sabe, a gente viu um vídeo anterior deles comemorando o final da eleição de 2022. Gente, que coisa mais ridícula. Bom, se alguém gostou ou não gostou, bom, comenta pra mim aqui embaixo, eu quero ver o comentário de vocês. Mas chega até a dar uma repunada, né? Ver esse tipo de coisa. Pintem logo tudo de vermelho então, mas parem com isso, né? É lamentável. Pessoal, agora deixa eu trazer essa informação, porque ela foi simplesmente assim um meteoro hoje. E eu digo assim, um meteoro negativo, que foi totalmente contra o ex-presidente Bolsonaro, mas que de alguma forma ou outra, depois o advogado ele começou não foi bem isso. Bom, a impressão que deu é que ele estava sendo pautado ali pela jornalista da Globo, a Sadi. Mas depois, parece que ou ele se deu conta, ou alguém cochichou alguma coisa para ele, e ele voltou atrás de tudo que ele disse. Bom, vamos assistir juntos aqui. A matéria diz o seguinte: advogado de Cid diz que Bolsonaro sabia de golpe. E não só isso, ele falou mais. E depois ele se desdiz. Ou seja, ele simplesmente desdisse aquilo que ele falou. Ele acabou voltando atrás com tudo isso. E que acabou gerando várias repercussões. Dentre elas aqui, o Fábio Van Garten, que ele trabalhou aí na área de comunicação do ex-presidente Bolsonaro na época do governo. E ele falou o seguinte, ó: a legenda é por conta de vocês, abre aspas, não foi bem isso que eu disse, ficou ruim para o advogado, melhor dobrar a dose dos remédios para a memória, disse o Fábio para ele. Vejam só então, porque a própria Globo recuperou as imagens do que o advogado falou e depois fez aí um paralelo com a retificação do que ele tinha dito. Vamos ver juntos e depois a gente comenta.
ele chamado ontem a falar para o ministro Moraes, ele confirmou que Bolsonaro sabia desse plano de golpe de Estado? Boa tarde, André. Boa tarde, telespectadores. Confirmou, sim. Na verdade, o Cid tem uma linha de pensamento, a versão verdadeira dos fatos. Não tem interesse nenhum que não seja responder aquilo que a justiça está pedindo. Ele participou como assessor, verificou e indicou, inclusive, o seu chefe, que teria a liderança desses fatos. E quando ele confirma que Bolsonaro sabia desse plano de golpe de Estado, ele dá detalhes de reuniões em que eles estiveram, de informações que ele passava para o ex-presidente. Como é que era essa ciência que tinha o ex-presidente, doutor? Ele era um assessor realmente de reuniões, de sessões, assessor diretamente com o presidente. Detalhes mesmo, no fundo, ele não tem muitos detalhes. Ele tem detalhe da reunião realizada, onde ele participou, que aliás foi pública a reunião, embora esse aspecto mais particular não tenha sido revelado publicamente. Mas ele confirmou, sim, todos os fatos, a decisão e indicou, inclusive, o tipo de infração que teria cometido, né? Foi apreendido pelos investigadores e repassado. Ontem apenas foi o coroamento desses fatos. Agora vem a conclusão, deve ir para a PGR, uma semana, um pouco mais disso, a PGR elaborar, que provavelmente vai precisar lá seus 60, 90 dias, porque são 800 páginas de procedimento. Então, o Cid confirma que Bolsonaro sabia do plano de golpe de Estado. E o que o Mauro Cid diz sobre o plano de execução contra Lula, Alckmin e Moraes? Ele confirma que Bolsonaro sabia também? Confirmo que sabia, sim. Na verdade, o presidente, então, sabia tudo. Aliás, a pessoa que comandava essa organização. Tanto que ele acabou sendo denunciado, que a gente viu com a denúncia do Ministério Público, por esses fatos. Bom, vocês perceberam, né? Ficou claro aqui que o advogado Mauro Cid simplesmente tocou o Bolsonaro na cova dos leões, dizendo que o Bolsonaro sabia de tudo, que Bolsonaro, inclusive, fazia parte da organização criminosa. Mas aí veio um porém, gente. E olha só o que ele fala na sequência. Aí depois, esse foi o começo da entrevista. A entrevista do Dr. César, como vocês podem ver, foi uma entrevista remota. Ele estava na casa dele e a tela dele virou. E aí eu observei isso e falei, Dr. César, antes de continuar respondendo, vamos tentar arrumar a tela para que o nosso assinante não fique ali com dor de cabeça, né? Para ficar enquadrado de forma reta para você que está assistindo a gente. E aí a nossa produção foi tentar retomar essa conexão e durante essa interrupção, quando a gente retomou a entrevista com ele, ele pede para fazer um ajuste nessa declaração que ele deu. Queria passar para vocês o que ele disse depois, então, que a gente voltou, a gente conseguiu retomar o contato com ele. Vamos ouvir. É importante retificar, parece que tem uma coisa errada aí. Eu não disse que o Bolsonaro sabia de tudo, até porque o tudo é muita coisa, né? Alguma coisa ele tinha, evidentemente, conhecimento, né? Mas o que é o plano? Então, o plano tem um desenvolvimento muito grande. Não, doutor, o senhor falou isso. O senhor acabou de falar que ele sabia do plano de execução e do plano do golpe. Tudo que o senhor disse, o senhor está dizendo tudo fora isso. Sim, o presidente, segundo a informação, teria conhecimento dos acontecimentos que estavam se desenvolvendo. Isso era o conhecimento dele, não pode negar. Agora, não tem nada além disso. Eu não falei em plano de morte, em plano de execução como sendo plano de morte, não. É execução do plano pensado, desenvolvido, imaginado, querido, nesse sentido. Não, peraí, então vamos voltar aqui, porque assim... Vamos voltar. O senhor falou, eu fiz uma pergunta bem direta, é bem simples a pergunta. Se o Cid disse ao Supremo ontem que Bolsonaro sabia do plano de golpe, e o senhor disse, está gravado aqui, inclusive, está numa sonora do senhor, que sim, o Cid disse isso, confirmou isso ontem ao Supremo. Perguntando novamente para o senhor, ontem, para o ministro Moraes, o Cid disse que Bolsonaro sabia que estava em curso um plano de golpe de Estado? Olha, o plano de golpe de Estado eu nem sei se estava em curso. Porque eu sei que havia uma turbulência, digamos assim, administrativa no governo, nas possibilidades do governo, esse negócio. Claro que ele tem conhecimento, tinha conhecimento. Agora, não é um plano de golpe. Que tipo de golpe? Isso eu não sei. Não sei que tipo de golpe poderia ser. Agora, tinha o interesse no acontecimento que estava acontecendo naqueles dias, o presidente sabia. Mas naquele momento estava sendo discutido um plano de golpe de quê, diz o Cid? Não, eu não sei golpe de quê. Plano de golpe? Não sei. De golpe, um golpe de Estado. Não, isso eu desconheço. Eles tinham conhecimento que estava sendo organizado, estavam discutindo, estavam trabalhando, estavam elaborando, tentando alguma coisa, né? Mas golpe de Estado, não sei, é uma expressão mais forte, né? Golpe de Estado é um crime específico.
bom, que a gente quis passar para vocês, porque tá bem claro, né, que tá tudo gravado, inclusive, foi na mesma entrevista, só pra gente mostrar para vocês, Valdo, que foi exatamente o que o Dr. César disse. Até pergunto para ele ao longo da entrevista se ele estava sendo pressionado por alguém, porque eu até tomei um susto, acho que todos nós aqui que estávamos entrevistando o Dr. César, a gente se assustou, né, porque a gente estava entrevistando, teve o corte, aí ele volta, faz essa parte, depois, inclusive, em relação a outras perguntas que vocês fizeram, Valdo, o Turolo, o Flávio Oliveira, no Rio, ele estava correndo para encerrar a entrevista. Então, por isso que eu perguntei se ele estava sendo pressionado depois que a gente conseguiu retomar a entrevista com ele. Bom, tá aí, né, pessoal? Muito estranha essa posição aí do advogado do Mauro Cid, que, bom, vocês viram, ele falou aí, ele acabou entregando aí, né, uma acusação contra o ex-presidente Bolsonaro, depois voltou atrás dizendo que não era bem assim, foi falado com todas as palavras. O pessoal na internet começou a viralizar fotos como essa, por exemplo, na posse do ministro Cristiano Zanin, e começaram a dizer que ele era um esquerdista e tudo mais. O fato é que ficou tudo muito estranho, esse advogado do Mauro Cid aí. Olha, pessoal, não sei não, hein? Indo dar entrevista pra Globo, olha... Eu pergunto pra vocês, né, gente? Com quem o ex-presidente Bolsonaro foi se meter? Tá aí agora, né? Ex-presidente Bolsonaro sendo jogado nas covas dos leões. Bom, eu quero o comentário de vocês aqui embaixo. O fato é que a gente sabe que a Globo, né, eles estão assim, enlouquecidos com esse negócio do indiciamento do Bolsonaro. É só o que se diz por lá, não tem outro assunto. Já tem teoria de golpe em cima de golpe, vocês viram aí. Mas, né, gente, a gente também tem que repercutir e trazer aqui, né, a nossa opinião sobre os fatos. Eu quero a de vocês aqui embaixo. É informação atrás de informação chegando. E a próxima é uma bomba em cima do governo Lula, um meteoro, eu diria assim, de uma informação assim, ó, que vocês vão ficar surpreendidos com o que vocês vão ficar sabendo. Mas vai ser no próximo vídeo. Pessoal, eu vou agradecer a todos que chegaram até aqui. Se tu não deixou o like, não compartilhou, faz isso agora. Te inscreve no canal e ativa o sininho também. A gente se vê logo mais no próximo vídeo aqui no canal Debate em Foco.